Olá, pessoal! Na aula passada, nós demos início ao estudo da inferência sobre a média populacional, que é um vetor de médias, no caso multivariado, né? Então, nós vimos lá a estatística T2 de Hotelling e como fazer um teste para hipótese simples, né? H0, μ igual a μ0 contra μ diferente de μ0. Hoje nós falaremos um pouco mais de testes de hipóteses para a média e especificamente nós falaremos de testes para comparação de médias de duas populações. Nós falaremos de dois casos básicos. Em um deles, as amostras estão correlacionadas. E em um outro, as populações são independentes, tá? Na aula que vem, nós falaremos de teste para comparação de médias em mais de dois grupos, com a ANOVA multivariada, tá? Então, hoje eu vou só retomar um pouquinho do teste que a gente fez na aula passada, e aí a gente começa a fazer, então, o teste para comparação de médias. Uma outra coisa que eu vou falar hoje é sobre região de confiança para o parâmetro, então, para o vetor de parâmetros, né? As regiões de confiança, elas são equivalentes a esse teste de hipótese que nós estamos desenvolvendo, tá? Então, nós já vimos lá que no caso multivariado é possível obter elipsoides de confiança, né? Para o vetor de médias. E aí, hoje a gente vai ver, então, como uma região de confiança que é equivalente ao teste de hipóteses, tá? Bem, então a gente começa com uma amostra aleatória de vetores x1 até xn, de uma distribuição normal p variada, com vetor de médias μ e matriz de variâncias e covariâncias sigma, tá? E daí sejam, então, x barra o vetor de médias amostrais e S a matriz de variâncias e covariâncias amostrais, e nós queremos avaliar se μ é igual a μ0 contra μ diferente de μ0. A partir da amostra, então, a gente vai decidir se a gente tem evidências a favor ou contra essa hipótese nula. Lembrando que a nossa conclusão vai ser, então, rejeito ou não rejeito a hipótese nula, tá? Nós vimos na aula passada, né, que o x barra tem distribuição normal com média μ e variância sigma sobre n. n-1S tem distribuição de Wishart com n-1 graus de liberdade. X barra e S são independentes. E aí a gente usou então essa estatística, que é a T2 de Hotelling, né? Que tem uma distribuição F aqui a menos de algumas constantes. Então nós vimos que a nossa conclusão vai ser rejeitar H0 se T2 for maior do que o quantil da F multiplicado por essas constantes com um determinado nível de significância escolhido, tá? Lembrando que o nível de significância é a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que ela é verdadeira. Por isso que a gente trabalha aqui sob H0. Então, essa quantidade é conhecida como T2 de Hotelling. Nós rejeitamos se o T2 observado for maior do que essa quantidade aqui. E aí eu quero falar um pouquinho da região de confiança. Então, você tem x1 até xn, uma amostra aleatória de uma distribuição com média μ e variância sigma. Uma região com 100 1 menos alfa% de confiança para μ é dada pelo elipsoide determinado pelos valores de μ estrela que satisfazem isso daqui, né? Então, a gente já trabalhou com essa forma quadrática nas aulas anteriores. O conjunto dos valores de μ, então, que satisfazem dessa forma quadrática ser menor do que esse valor aqui, que é um C, determinam, então, a região de confiança para o μ, tá? Na prática, a gente pega o μ0, né? Então, vamos supor, eu quero testar se μ é igual a μ0 contra μ diferente de μ0. Então, eu construo essa região de confiança e eu verifico se o μ0 está lá dentro. Se ele está lá dentro, então, quer dizer, se eu fizer o teste de hipótese, eu não vou rejeitar a hipótese nula, tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Para verificar se o μ0, que é o meu μ0 de interesse lá no teste de hipótese, está dentro da região de confiança, a gente coloca o μ0 nessa forma quadrática aqui, verifica se isso é menor do que n-1p dividido por n-p, quantil da f de p, n-p alfa, né? Estou abusando um pouquinho da notação aqui.
Se isso for verdadeiro, então o μ0 está dentro da região de confiança e no final das contas a gente não rejeita a hipótese nula, tá? Se a gente colocar o μ0 aqui e essa quantidade for maior do que essa quantidade da direita aqui, quer dizer, o μ0 não está na região de confiança. Se eu fizer o teste de hipótese usando a estatística T2 de Hotelling, eu vou rejeitar a hipótese nula, tá? Bem, agora vamos considerar que o meu interesse está em comparar médias multidimensionais, ou seja, vetores de médias de diferentes populações, tá? Para isso, a gente vai considerar então 3 casos básicos. O primeiro é de comparações pareadas ou medidas repetidas, ou seja, eu tenho amostras que estão correlacionadas. Nesse caso, a gente vai trabalhar com comparação então pareada. Comparações de médias em 2 populações independentes, tá? Então esse vai ser um outro caso que a gente vai tratar hoje também. E o terceiro, a comparação de médias em mais do que 2 populações independentes. Esse último caso aqui é o caso da MANOVA, que é a nova multivariada, né, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, sejam x11 até x1n, notem que a gente colocou mais um índice aqui, vetores aleatórios p por 1, referentes a uma população normal multivariada antes de um tratamento, com valor esperado de x1j igual a μ1 para j de 1 até n, tá? Então, esse primeiro caso aqui é o caso em que você aplica um teste, você aplica um tratamento, você aplica uma medicação, tá? E você faz medidas, por exemplo, em um indivíduo ou em um estudante, antes e depois desse tratamento, tá? Como as medidas em um mesmo indivíduo estão correlacionadas, né? Por quê? Porque eu vou reagir de uma forma ao tratamento. Uma outra pessoa que está no estudo vai reagir de uma outra forma, tá? Além disso, então vamos supor que as medidas aqui sejam pressão diastólica, pressão sistólica, glicemia de jejum, colesterol, alguma medida do hemograma e assim por diante, tá? Eu vou medir isso antes e depois de aplicar alguma medicação, tá? Então, cada indivíduo da sua amostra vai ter uma forma diferente de reagir. Cada pessoa tem as suas características particulares e isso influencia, então, nas medidas que são tomadas antes e depois do tratamento, tá? Isso significa que as medidas estão correlacionadas e isso precisa ser levado em consideração. Daí, o x21 até x2n são vetores aleatórios p por 1, referentes a uma população normal multivariada, então que vem de uma população normal multivariada, após um tratamento com valor esperado de x2j igual a μ2 para j de 1 até n, tá? Então aqui, ó, o primeiro índice 1 indica que é antes do tratamento e o primeiro índice aqui 2 indica que é depois do tratamento. Sendo que x11 até x1n, x21 até x2n são amostras aleatórias de uma mesma população em diferentes situações, tá? x1j e x2j são correlacionados. Qual que é o interesse nesse caso? Em geral, o interesse é comparar se o vetor de médias da população antes do tratamento é igual, pode ser considerado igual ao vetor de médias depois do tratamento, tá? Então, aqui a gente tem um problema de comparação de vetores de médias em amostras correlacionadas. Então, sejam μ1 e μ2 os vetores de médias em situações 1 e 2, respectivamente, e nós queremos testar se não há diferença entre as situações 1 e 2, para verificar, por exemplo, se aquele tratamento não produz nenhum efeito, tá? Se o medicamento não produz nenhum efeito, então a média antes vai ser igual à média depois, tá? Na hipótese nula, a gente coloca sempre a hipótese mais simples, né? Então, que μ1 é igual a μ2 contra μ1 diferente de μ2, tá? Para esse caso de amostras correlacionadas, nós consideramos as diferenças das observações. Então, vejam que aqui a gente tem que ter o mesmo número de observações antes e depois do tratamento. A gente vai subtrair aqui x2j de x1j e vai chamar isso de dj, que é a diferença do indivíduo j, tá?
É possível mostrar que esses DJ são independentes e identicamente distribuídos, cada DJ com distribuição normal, P variada, com média μD e variância sigma D, tá? Esse μD aqui a gente pode calcular é μ1 menos μ2. Como que a gente faz isso? Então, você calcula o valor esperado do DJ, vai ser o valor esperado da diferença x1j menos x2j, que é o valor esperado do primeiro menos o valor esperado do segundo, tá? E analogamente para o sigma D. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui e calcular a matriz de variâncias e covariâncias do DJ, tá? Bom, desta forma, então, o nosso teste de hipóteses vai ser, eu quero testar se o μD é igual a zero, né, que é a média das diferenças igual a zero, contra μD diferente de zero, tá? Esse caso é o mesmo caso que a gente tinha na aula anterior, a única coisa é que a gente fez a diferença ali de x1j e x2j antes de aplicar o nosso teste, tá? Então, aqui, a estatística T2 de Hotelling, ela vai ser igual a que a gente fez na aula passada. Notem que aqui a gente tem sob H0, né? Sob H0 o μD é zero. Então, essa estatística T2 de Hotelling, sob H0 tem a distribuição F a menos dessas constantes aqui, mesmo teste que a gente fez na aula passada, tá? Bem, e se o teste de interesse não fosse de que μD igual a zero, mas que fosse μD igual a um μD zero, tá? Então, vamos supor, você vai aplicar uma medicação que você sabe que vai aumentar as suas quantidades em um certo valor, tá? A sua quantidade média daquelas variáveis, pressão sistólica, pressão diastólica, glicemia, hemograma e assim por diante. Então, vamos supor que você quer testar se isso é verdade, tá? Se o μ das diferenças é igual a um μD zero específico. Então, a gente também usa a estatística T2 de Hotelling da mesma forma que a gente fez na aula passada, tá? A gente também pode obter a região de confiança nesse caso, né? Com confiança 100, 1 menos alfa%. Essa região é composta pelos valores de μD estrela que satisfazem que essa quantidade aqui é menor ou igual a n menos 1p dividido por n menos p, quantil da F com P graus de liberdade no numerador, N menos P graus de liberdade no denominador e alfa, que é a probabilidade que vai ficar à minha direita desse quantil, tá? Isso daqui é um quantil alfa superior. Bem, e para o caso em que eu tenho duas populações independentes? Então, agora a gente tem as mesmas medidas, x11 até x1n, x21 até x2n, que são, então, vetores aleatórios P por 1, tá? Só que esses x1j, eles não são medidas correlacionadas com o x2j, tá? Então, vamos supor que você vai aplicar dois tipos diferentes de tratamento e você aleatorizou os indivíduos que vão usar cada tratamento, tá? Então, o indivíduo que vai usar o tratamento 1 não vai usar o tratamento 2, tá? Então, vai ser outro indivíduo que vai usar o tratamento 2 ou a medicação 2, tá? Nesse caso, então, as medidas são independentes e aí a gente vai desenvolver um outro teste, né, que é parecido, mas ele tem algumas diferenças. Para isso, a gente vai só para organizar aqui, né, o x1 barra é o vetor de médias amostrais da população 1, x2 barra é o vetor de médias amostrais da população 2, S1 e S2 são, respectivamente, as matrizes de variância e covariância amostrais obtidos, né, da amostra que vem da população 1 e da amostra que vem da população 2, tá? Notem que nesse caso aqui, o N1 e o N2, eles não precisam ser iguais, tá? Notem que nesse caso, como a gente não vai fazer a diferença antes, né, de aplicar o teste, o N1 e o N2 podem ser diferentes. Eventualmente, a sua amostra tem tamanhos diferentes nos dois tratamentos diferentes. Aqui não tem problema, tá? Então, na população 1 eu vou pegar uma amostra de tamanho N1, na população 2 eu vou pegar uma amostra de tamanho N2. Corrigi aqui, ó, no slide anterior que estava NN, mas é N1 para a primeira amostra e N2 para a segunda amostra, para ficar um pouquinho mais geral, tá? Bem, nesse caso aqui a gente tem suposições adicionais, tá? Então, as suposições são de que ambas as populações têm distribuição normal multivariada,
As matrizes de variância e covariância são iguais, tá? Então, sigma 1 é igual a sigma 2, que é igual a sigma. E eu quero avaliar se μ1 é igual a μ2 contra μ1 diferente de μ2, tá? Então, esse teste aqui tem a mesma ideia do teste anterior, né? Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Primeiramente, a gente vai considerar um estimador para o sigma, tá? A gente supôs que as matrizes de variância e covariância para as duas populações são iguais. Uma ideia é a gente considerar um estimador para essa matrizona que combina, né, a matriz de variâncias e covariâncias da primeira amostra e a matriz de variância e covariâncias da segunda amostra, tá? Que é esse S pooled ou S combinado, tá? Então a gente está combinando aqui as duas matrizes de variância e covariância e que pode ser escrito assim como n-1 S1 mais n-2 S2 dividido por n1 mais n2 menos 2, tá? Então esse daqui vai ser o nosso estimador do sigma. Bem, daí nós vamos reescrever as nossas hipóteses de uma forma mais geral, tá? Então vamos supor que eu não tenho só interesse em testar se μ1 é igual a μ2, mas eu tenho interesse em testar se μ1 menos μ2 é igual a ΔZ contra diferente de Δ0, tá? E aí, nesse caso, a estatística ela fica um pouquinho mais geral do que o caso anterior, tá? Vai ficar, então, continua sendo uma estatística T2, e a T2 observada vai ser, então, x1 barra menos x2 barra menos Δ0. Aqui entra 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, S a menos 1, tá? E x1 barra menos x2 barra menos Δ0. A gente vai rejeitar a hipótese nula, o nível de significância alfa, se essa quantidade aqui for maior do que um C quadrado, com o C2, N1 mais N2 menos 2, que multiplica P, dividido por N1 mais N2 menos P menos 1, quantio da F, com P graus de liberdade no numerador, N1 mais N2 menos P menos 1, graus de liberdade no denominador, e alfa, né? A gente vai pegar de novo o quantio alfa superior da F, tá? Então, a gente não vai desenvolver todas as contas para chegar aqui, tá? Mas vocês podem dar uma olhada lá no livro do Johnson Wickern, que ele faz com mais detalhes. E aí, algumas observações aqui, né? Então, x1 barra é a média amostral, né, obtida da amostra da população 1. x2 barra da população 2. O valor esperado dessa diferença aqui é a diferença dos valores esperados, que é μ1 menos μ2, tá? Então, ó, veja bem, a gente está usando aqui x1 barra menos x2 barra no que a gente tinha antes, que era x barra, tá? Por que a gente está usando isso? Porque x1 barra menos x2 barra é um estimador não viesado de μ1 menos μ2, tá? Por isso que ele entra assim na construção da estatística. A variância de x1 barra menos x2 barra é a variância de x1 barra mais a variância de x2 barra, pois o x1 barra nesse caso é independente do x2 barra, tá? Então a covariância é zero, tá? Logo, x1 barra menos x2 barra tem distribuição normal, com média μ1 menos μ2, e matriz de variância e covariâncias 1 sobre N1 mais 1 sobre N2 vezes o sigma, tá? Basta a gente desenvolver essa variância do x barra 1 e a variância do x barra 2. Nós podemos voltar, né, relembrar do resultado da aula passada e dizer que N1 menos 1, S1 tem distribuição de Wishart com N menos 1. Aqui, ó, em alguns momentos a gente está falando só do número de graus de liberdade como parâmetro da Wishart. Em alguns lugares vai aparecer o sigma também, tá? Wishart N1 menos 1. E N2 menos 1 S2, Wishart N2 menos 1, tá? Existe uma propriedade que a soma de duas variáveis independentes com distribuição de Wishart tem distribuição de Wishart com a soma dos graus de liberdade, tá? E aí você mantém a matriz lá, sigma, tá?
Essa T2, que é x1 barra menos x2 barra menos μ1 menos μ2, que é o delta zero transposto, S pula de a menos 1 dividido aqui pelos graus de liberdade e vezes essa quantidade aqui é de novo o produto, né, de uma variável normal multivariada inversa de uma Wishart dividido pelos seus graus de liberdade vezes uma normal multivariada, tá? Então, da mesma forma, a gente constrói a estatística aqui T2 para testar a igualdade de médias em duas populações independentes. Então, se as hipóteses de interesse são μ1 igual a μ2 contra μ1 diferente de μ2, então essa estatística, então nesse caso aqui, ó, o delta zero é igual a zero, tá? Então nesse caso a estatística ela fica simplificada por essa quantidade aqui, que tem essa distribuição F a menos dessas constantes aqui, tá? Então, da mesma forma que a gente desenvolveu lá em Python na aula passada, as contas, né? A gente escreveu uma funçãozinha lá para fazer o teste de hipóteses para média, e naquele caso lá era μ igual a μ0 contra μ diferente de μ0, a gente também pode seguir os mesmos passos e desenvolver, então, uma função, né, em Python, ou em R, ou em outro software, em outra linguagem que vocês queiram, tá? Para fazer o teste de comparação de médias. Observação importante. Aqui a gente supôs que eu tenho a normalidade lá no início, tá? Então, a gente supõe que as amostras vêm de uma população. Então, deixa eu até voltar aqui. Então, aqui, no caso de comparações pareadas, então a gente tem a suposição, né, de normal multivariada antes do tratamento e normal multivariada após o tratamento. Esses desenvolvimentos que a gente fez aqui, a gente fez usando a média amostral, né? Então, a estatística T2 de Hotelling, a gente usou a média amostral aqui, a média amostral das diferenças, e depois a gente usou a diferença das médias amostrais, né? Então, nesse caso aqui de populações independentes, a gente usou a diferença das médias amostrais, tá? Não é difícil a gente imaginar que, usando o teorema limite central, eu posso fazer o mesmo teste para amostras que não vêm de população normal, tá? A única coisa que é importante aqui é a gente prestar atenção que o tamanho das amostras tem que ser grande e tem que ser bem maior do que o P, que é o número de variáveis, tá? Então aqui a gente acabou desenvolvendo um teste, né, que ele, dada essa propriedade, né, esse teorema importante, teorema limite central, a gente consegue usar o mesmo teste para fazer comparação de médias em amostras pareadas ou em amostras independentes, tá? Usando, então, a mesma estatística, tá? A única coisa é que a gente precisa de uma amostra que seja realmente grande, né? Para garantir que a distribuição do x-barra se aproximou suficientemente da normal multivariada, tá bom?